Olá, seja muito bem-vinda a mais um Pílula da Organização, esse programa que está acontecendo de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã. E hoje eu quero te contar como você vai fazer para nunca mais se sentir atrasada. Quando eu falo se sentir atrasada, eu vou dividir esse atrasado em duas categorias diferentes. E vou pedir para você me contar se você está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, tá? Você pode me contar aqui nos comentários. Então vamos lá. Nível 1. Nível 1 acontece quando você se sente sempre atrasada com os seus compromissos e tarefas. Então no dia a dia, sabe? Você marca com alguém às 7 horas e você chega às 7:10, 7:20, parece que você está sempre atrasada para chegar nos seus compromissos. Então, o nível 1 é atraso no dia a dia. Você está sempre atrasada com as suas tarefas, né? Parece que você dimensiona mal o tempo ou que o tempo não é seu amigo, você sente que você está atrasada durante o seu dia, tá? Em compromissos e em finalizar tarefas. Esse é o nível 1. Aí a gente vai para o nível 2. O nível 2 é um pouco mais amplo. O nível 2 acontece quando você se sente atrasada na sua vida. Parece que você está sempre atrasada, parece que na sua vida você está sempre correndo atrás do prejuízo. Então assim, poxa, eu tô atrasada para estudar, para fazer uma faculdade, ou eu tô atrasada para casar, eu tô atrasada para ter um filho, eu sinto que eu tô atrasada para montar um negócio, ou eu montei um negócio, mas o meu negócio ele não tá decolando, ele não tá se desenvolvendo na mesma velocidade que aquelas pessoas que fizeram um curso comigo há 10 anos atrás. Parece que eu tô engatinhando e elas estão voando. Então você sente que você tá atrasada em relação à sua vida, né? Aquele cronograma que você tem como ideal ou como padrão na tua mente, você sente que você não tá chegando. Às vezes, esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna e eu detectei que ela estava se sentindo atrasada em relação à pétala, porque aqui você que é aluna, né? Só para você entender, você que não é aluna aqui do Método Ion, a gente fala sobre pétalas, tá? Então a gente trabalha aqui no programa Ion Você, a gente trabalha 7 pétalas da nossa vida. Então você que está vindo como convidada, seja muito bem-vinda, eu vou te atualizar. Então a gente tem aqui a nossa mandala Ion dentro dos programas e a gente está falando agora, né, sobre essa pétala aqui. Essa aluna, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela se sentia atrasada em relação à pétala espiritualidade, que ela sentia, né, que na igreja que ela frequenta, que ela está há tantos anos e que as pessoas já se desenvolveram mais, já tinham mais sabedoria que ela. Então, você sempre pode se sentir atrasada em relação a várias pétalas da sua vida também. Esse é o nível 2, tá? No nível 1, você se sente atrasada com tarefas e compromissos do dia a dia. Eu chego atrasada nos lugares, eu me atraso para terminar minhas tarefas. No nível 2, você sente como se fosse um atraso de vida. Pode ser que você pegue aqui a pétala finanças aqui do Método Ion e você diga assim, poxa, eu devia ter começado a guardar dinheiro mais cedo, eu tô atrasada em relação à minha liberdade financeira, poxa, agora eu tô com 50 anos, eu sinto que não dá mais tempo de guardar dinheiro, tô com 60, acho que não dá tempo de eu começar um negócio, entende? Então é como se você estivesse atrasada na sua vida, tá? Pode ser que você se sinta atrasada na sua saúde, né? Eu ouço muito as alunas novas que estão chegando. Mas agora não dá mais tempo, porque eu devia ter começado a fazer musculação antes, agora já caiu tudo, agora não dá mais jeito, né? Eu devia ter começado a cuidar da minha alimentação antes, agora eu já estou há muitos anos comendo mal, fumando. Entenderam a diferença? Então, vamos lá. Pode ser que você esteja no nível 3. O nível 3 é uma junção desses dois níveis que a gente falou. Então, eu quero que você escreva aqui para mim nos comentários. Se você está no nível 1, se sentindo atrasada com compromissos e tarefas do dia a dia, chego atrasada nos lugares, tô atrasada sempre para terminar as coisas, tô sempre, né, ansiosa, esbaforida, como dizia a minha avó, para as tarefas do dia a dia. No nível 2, eu me sinto atrasada em relação à minha vida, tá?
tô atrasada para cuidar da saúde, já passou o tempo de eu cuidar das finanças, meu negócio não caminhou como eu gostaria, tô atrasada para casar, atrasada para ter filho, atrasada para isso. Eu sinto que eu tô atrasada na minha vida. E o nível 3, eu sinto os dois, Paty. Eu sinto que eu tô atrasada na minha vida, nas pétalas aqui do íon, e eu também me atraso para compromissos e tarefas. Então você anote aí se você é nível 1, se você é nível 2 e se você é nível 3. E agora, é claro, né, que essa pílula, ela tem que trazer um caminho para você, né? A ideia é essa. Então, eu quero trazer para você solução, tá? Você que está aqui como convidada, você que não é minha aluna ainda, digita eu. Antes da gente entrar na solução, digita eu. Só digita eu se você ainda não é aluna. Paty, ainda não sou aluna, não tô com você no método íon. Digita eu para mim, tá? Para eu te conhecer. A Andressa ainda não é minha aluna. Seja muito bem-vinda. Clínica de Fono também. Quem mais? A Melissa também não é aluna. A Emiliana não é aluna. Bom dia, querida. Bom dia, Rita Palhares. A Alexandra ainda não é aluna. Quem tá escrevendo eu aqui não é aluna. A Ju Cruz também não é aluna. Salete. Sejam muito bem-vindas, queridas, tá? Como convidadas. Vocês são convidadas a estarem aqui sempre. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, tá bom? Olha, vamos entrar nessa solução? Então, para quem perdeu os níveis rapidinho, nível 1, eu me atraso para tarefas e compromissos do dia a dia. Nível 2, eu me sinto atrasada em relação à minha vida. Tô atrasada para fazer meu negócio prosperar, tô atrasada com a minha saúde, devia ter começado a guardar dinheiro antes, né? Passou o tempo para eu estudar, passou o tempo para eu abrir um negócio, passou o tempo para eu parar de fumar, enfim, um atraso na vida. E nível 3, eu sinto que eu tenho os dois, tá? Então vamos lá, vamos para soluções, né? Pontos, né? Caminhos para a solução. Lembrando que a solução, ela tá sempre relacionada a isso aqui, que é o poder do pouquinho. Não são mudanças radicais, mas nada supera o poder de fazer todo santo dia a mesma coisa. Então são pontos de atenção para você. Vamos falar sobre o nível 1. Nível 1. Nível 1, para você que está sempre atrasada para os seus compromissos e tarefas, primeira coisa, anote aí, você precisa dimensionar. É muito comum que quem se atrase para compromissos e tarefas não tenha, no cérebro mesmo, não tenha uma real dimensão do tempo que leva, por exemplo, para um deslocamento, um tempo que leva para você ir daqui até o teu trabalho, ou o tempo que você leva para se arrumar de manhã. Às vezes você dimensionar, eu vou me arrumar em meia hora, mas o teu corpo, a tua mente, a tua alma, né, o teu conjunto de quem é você, que é diferente do seu marido, do seu filho, da sua amiga, da pessoa, da influencer que você segue, você tem que seguir o seu tempo interno. Então, para você entender o seu tempo interno, não tem outro jeito, você precisa cronometrar. Essa coisa da gente dimensionar direitinho o tempo que a gente leva para comer, o tempo que a gente leva para se arrumar de manhã, o tempo que a gente leva para se deslocar, é um processo muito parecido com o que a gente usa aqui no método íon para a nossa lista de supermercado. Paty, como assim? Exatamente assim. Quando você vai fazer lista de supermercado dentro do treinamento de cardápio, eu ensino você que você vai utilizar a sua lista em 3 semanas, em 3 tentativas, porque você faz uma lista semanal, aí você vai ao supermercado, realiza e aí você vê que faltam algumas coisas que acabam antes, sobram outras, aí você faz um ajuste, vai para a segunda semana. Na segunda semana vai ter menos ajuste, mas ainda vai ter. A gente consegue deixar aquela lista perfeita mesmo, aquela lista, sabe, que é a mais econômica possível, a mais funcional possível, na terceira vez que a gente implementa, que a gente faz ajustes, tá? Numa lista de mercado. Para você dimensionar os seus blocos, funciona de forma muito parecida. Então, suponha que você vai pegar esse bloco de se arrumar de manhã. Você coloca um cronômetro, não tem uma maneira mais eficiente de fazer isso. Vai na minha que não tem, eu já
faço isso há muitos anos, faço com os meus filhos, né? Eu vou cronometrando também quanto tempo que eles levam, cada um para se arrumar de manhã. Um filho é muito diferente do outro, tá? Então assim, quanto tempo você leva para se arrumar de manhã? Vamos pegar esse exemplo. Aí você vai fazer as coisas no teu ritmo, né? E que esse ritmo seja o teu ritmo interno. Então você não vai se afobar para comer, não vai comer de pé, comendo, correndo, né? Você vai comer com calma, mastigando. Quanto tempo você leva para preparar o café da manhã? Você tem que prestar atenção. Poxa, será que de manhã o meu intestino funciona? Isso muda o teu bloco, porque às vezes esses dias numa pílula da organização eu estava falando sobre isso, sobre como a gente deixa de fazer o que é muito importante, né? Como a gente se nega a encerrar um bloco e fica, por exemplo, segurando xixi, às vezes segurando cocô, tá certo? Então você tem que prestar atenção. Bom, nesse primeiro bloco do dia, será que é o momento que o meu intestino vai funcionar? Quanto tempo eu levo para ir ao banheiro? Quanto tempo eu levo para tomar banho sem ficar ansiosa, para fazer as coisas no meu tempo interno? Porque quando você faz as coisas correndo, você gasta mais da tua energia, né? Você acorda com uma barrinha de energia limitada e você só gasta mais energia quando faz as coisas correndo, quando você já tá com esse sentimento de ansiedade logo de manhã. Então, metrifica com o seu despertador quanto tempo você leva para fazer esse bloco em paz. Porque se você me disser assim, Paty, você consegue se arrumar de manhã na metade do tempo? Se for assim uma prova, um desafio, tá bom, eu consigo, mas eu não vou sentir paz, né? E não é isso que eu quero replicar para todos os dias da minha vida. Então eu prefiro, se eu tiver que acordar 4:30 da manhã, mas me arrumar em paz, fazer a minha oração, minha visualização. Eu uso banheiro de manhã, então o meu tempo que o meu intestino precisa para usar o banheiro, para fazer minha higiene, que eu gosto de raspar a língua, fazer lota, higiene nasal, fazer oração. Tem uma série de coisas que eu gosto de fazer quando eu acordo. Então eu já tenho o tempo exato que eu preciso para fazer todas essas coisas sentindo paz, né? Para não ter aquela coisa gritando, criança saindo para a escola e vai, e corre, e não sei o que, esqueceu a mochila, e você tá devagar, e já começa o dia com estresse, com ansiedade. Você não precisa disso. Acredita em mim, você não precisa disso. Aí você vai metrificar o seu tempo de rotina doméstica, o tempo que você leva de transporte. Às vezes você não está dimensionando, ou você dimensiona aquele tempo. Se você pega um dia, eu marquei aqui um dia para ir para a escola das crianças, eu levo 15 minutos. Não, mas naquele dia não tinha nenhum trânsito. Então, se um dia tiver um mínimo trânsito, eles já vão chegar a 5 minutos, 8 minutos atrasados. Você não precisa disso. Então você já pega ali, né, uma média de segunda a sexta, anota quanto tempo levei para levar as crianças para a escola. E aí você coloca o que a gente chama de uma folga de segurança, uma folga, um a mais, igual quando você vai comprar revestimento para a parede, você não comprou 5%, 10% a mais de folga. É exatamente isso que você vai fazer para a tua agenda. Você vai dimensionar novamente os teus principais blocos, para que você tenha paz. Então aquilo que envolve trânsito, que não depende só de você, né? Você vai colocar essa margem de segurança. Aquilo que depende de você, você vai levar em conta o seu tempo interno. Quanto tempo você leva para fazer aquilo, não enrolando, não é que você vai enrolar, e não é que você vai fazer com pressa. É sem gerar ansiedade e sem enrolar. É o caminho do meio, é aquele ritmo com foco. Né? Se você perder o foco, aí o tempo é infinito. Você vai levar, se o teu tempo real é 1 hora, mas sem foco, né? Se distraindo, você vai levar 2 horas. Então encontra esse tempo que é o seu tempo com foco e com paz, que é o seu caminho do meio, tá? Bom, depois disso a gente tem que falar sobre saber encerrar blocos. Às vezes você tem facilidade de começar uma coisa, começar um bloco de trabalho, começar um bloco de rotina doméstica. Um bloco é um espaço de tempo pré-determinado por você, onde você realiza tarefas da mesma categoria. Então, às vezes você consegue começar um bloco e você tem dificuldade em terminar. Aí você fala, só mais um pouquinho, só falta isso, só falta uma página. Só falta dar mais uma limpadinha aqui. A boca do fogão não ficou boa. Então, você tem dificuldade em encerrar um bloco. Não, agora
tá na hora de eu encerrar o bloco de trabalho, mas faltou coisa, sempre vai faltar. Você vai morrer tendo pendências e tá tudo bem, tá tudo bem ter pendências. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? A Raquel já colocou aqui, encerrar é o meu desafio, exatamente. E quando eu fico procrastinando para encerrar um bloco, eu já estou atrasando outro. Eu posso estar atrasando meu autocuidado, o meu descanso, o brincar com meu filho, o dar atenção ao meu marido, o começar uma atividade física, começar uma rotina doméstica, mudar o bloco. Se você é aluna aqui do ION, você já sabe, você vai lá na aula de blocos, personagens e cenários. Dentro da plataforma tem uma aula que chama Personagens e Cenários. E lá eu ensino muito detalhadamente como você tem que mudar a chavinha quando você vai para outro bloco. Você é outro personagem e outro cenário. O ambiente tem que te acompanhar. Então você é aluna, você vai dentro da plataforma do ION Você e você vai entrar nessa aula Personagens e Cenários, que aí é uma aula bem completa sobre essa questão dos blocos. Então esse ponto aqui, você tem que saber encerrar bloco. Encerrou, acabou. Ah, mas faltou uma página, vai ficar para amanhã. Ah, mas faltou limpar um banheiro, vai ficar para depois. Por quê? Porque você precisa ser disciplinada nessa questão de encerrar. Senão, é o que a Raquel colocou, começa a atrasar tudo como uma bola de neve. Exatamente, porque você não deu o tom, tá? E aí, ainda falando sobre o nível 1, você precisa trabalhar as suas crenças, os seus arquivos mentais e dar uma investigada se não tem aquelas crenças lixo, né, que não te ajudam, do tipo, você é desorganizada, você é atrasada, você tá sempre atrasada, porque muitas vezes, não por mal, mas muitas vezes pode ser que você tenha ouvido isso direto na infância. Eu mesma já compartilhei aqui várias vezes, eu tenho 2 filhos, né, e eu comecei a perceber ao longo do tempo que o meu filho menor, isso acontece agora, pode ser que depois mude, né? Mas hoje em dia o meu filho menor, ele demora mais para se arrumar de manhã em relação à minha filha. Então, quando eu comecei a perceber isso, comecei a perceber que isso estava gerando, né, um estresse nele de manhã e um estresse em mim também, o que eu decidi? Não, eu vou respeitar o tempo interno dele e eu acordo ele mais cedo. Eu acordo ele 20, 30 minutos antes, né? Eu acordava 30, ele começou a melhorar essa questão do tempo. Não diria melhorar, eu diria mudar, né? Porque não tem melhor ou pior. Mas ele começou a mudar esse timing dele e agora ele está acordando 20 minutos mais cedo. Antes era 30, agora são 20. Então estou sempre fazendo esses ajustes. O que é importante aqui? Eu tive essa percepção, né? Eu tive essa percepção e eu não falo justamente por estudar muito essa questão dos arquivos mentais. A gente não consegue ser mãe perfeita. Eu falo, enquanto eu tô acertando aqui, com certeza eu tô errando, entre aspas, né? Em outros aspectos. A gente nunca vai conseguir educar com perfeição. Até porque eu não sou uma mãe perfeita, você não tem mãe perfeita, não tem filho perfeito, mas a gente tá sempre fazendo o nosso melhor, com o nível de consciência que a gente tem na época. O que acontece é que eu observo muitas alunas falando assim, Paty, minha mãe sempre falou que eu era desorganizada, ou que eu era desastrada, ou que eu era atrasada, né? Então pode ser que isso tenha sido falado para você com humor, do tipo tirando sarro, com ironia, ela vai lá, agora mais 2 horas para ela tomar banho, né? Aquela coisa, ou até com uma agressividade, né? Mas você precisa dar uma pesquisada, se você tem ali na tua mente essa crença, se alguém te falou ou se você mesma se falou, se em algum momento você mesma começou a se criticar e se chamar de atrasada. Por que é importante essa parte da crença? Porque sempre os nossos resultados, eles são coerentes com o nosso arquivo mental, né? Então lembra que você tem um arquivo mental que gera seus pensamentos, que produzem as emoções, que impulsionam você a tomar uma ação e que geram um resultado. Então, arquivo mental, pensamento, sentimento, ação e resultado. O arquivo mental, ele vai ser sempre coerente com o resultado, né? Não tem arquivo mental laranja com resultado banana, não tem na face da Terra. Então, se você já tem um arquivo mental, uma crença de que você é atrasada, não, eu sou atrasada. Muito provavelmente,
com certeza, né, o teu resultado vai ser esse. Você vai continuar se atrasando para validar uma crença, uma visão que você já tem sobre você mesma. Então, qual que é o caminho aqui? Muda essa visão. Começa a declarar, né? Eu tenho facilidade em chegar no horário, o tempo é meu amigo, tá tudo sempre certo, inclusive para você que tá no nível 2, né? Você que tá no nível 2, você que se sente atrasado em relação à sua vida. Você vai declarando para você, tá tudo sempre certo, eu tô sempre no tempo certo, na hora certa, o tempo é meu amigo, eu tenho facilidade em dimensionar os meus blocos de tempo, eu gosto de chegar adiantada nos lugares, tá bom? Eu sempre me adianto, eu tô sempre no tempo, eu sinto paz em relação ao tempo, eu sinto paz em relação à minha rotina. Vai mudando esses arquivos mentais. Então a gente falou aqui, se você tá no nível 1, né? Alguns pontos para você que tá no nível 1. Dimensionar melhor o seu tempo, fazendo igual a lista de supermercado, cronometrando, né? E organizando melhor a tua agenda para isso. Depois, sabendo encerrar blocos e depois analisando as suas crenças e colocando novas no lugar, novas que sejam mais interessantes para você. E aí a gente vai para quem está no nível 2, você que se sente atrasado em relação à sua própria vida, né? Aqui é muito importante você ter uma clareza de que você não nasceu para atender as expectativas de ninguém, o tempo de ninguém, e que você tem o seu tempo, o tempo da sua alma. Então, essa aqui é uma certeza que você tem que ter e que você tem que ficar declarando assim: tudo está sempre certo na minha vida. Eu tô sempre no momento certo, na hora certa. Eu tô sempre fazendo o melhor que eu posso com o nível de consciência que eu tenho. E tá tudo sempre certo para mim. Eu tô em paz com o fluxo da vida. Eu confio no fluxo da vida. Eu tô em paz com o fluxo da vida. A vida me ama, a vida me apoia. Eu tô sempre no tempo certo para mim. Eu tô sempre no tempo certo para mim. Por que que isso é importante? Porque se você sai da sua bolha e você começa a pegar o outro como referência, né? Você entra num esquema que é o seguinte: olha, até tal idade se você juntar dinheiro, quando você vai ver um vídeo sobre investimento, né? E você tem ali 50 anos, 60 anos, você pode se sentir muito desanimada, porque todo mundo vai falar: olha, quanto antes você começar a guardar dinheiro, melhor, né? Aí você começa a ver a curva de juros compostos e você olha para você e fala: meu Deus, eu devia ter começado a investir dinheiro, sabe, com 18 anos, com 20 anos, e agora eu tô com 60, agora não dá mais tempo. Essa sensação de agora não dá mais para mim, não dá mais para eu guardar dinheiro, para eu investir dinheiro, não dá mais para eu montar um negócio, não dá mais para eu entrar numa faculdade, não dá mais para eu começar um relacionamento afetivo. Essa sensação de se sentir inadequada em relação ao tempo é uma das piores que você pode sentir na tua vida. Ah, mas agora não dá mais tempo, agora eu já fumei 4 décadas, agora não adianta mais eu parar de fumar, agora eu já tô obesa há muitos anos, não é agora que eu vou conseguir fazer dieta, porque agora já tô na menopausa. Você começa, é como se você estivesse assim, desistindo porque você não cumpriu o cronograma. Acontece que não existe um cronograma, entende? Isso é algo que vem do externo e que você se cobra por uma coisa que você nem deveria, não existe, nunca existiu esse cronograma para você. Todos os dias você recebe um dia novinho em folha para você escrever a sua história e você pode começar a qualquer momento a cuidar de qualquer uma dessas pétalas da sua vida. Não só você pode, como você deve, porque você nunca está atrasada. Sabe por que você nunca está atrasada em relação à sua vida? Porque é sempre você em relação a você. Nunca existiu você em relação ao outro, né? Foi você que aceitou essa comparação ou esse schedule, né? Esse cronograma que te contaram que você tinha que casar até tal idade, tem que ter filho até tal idade, você tem que ser bem sucedida antes do sei lá do que, antes dos 30, antes dos 40, tem que. Só que esse tem que, ele oprime você, ele oprime absurdamente você e você começa a acreditar nesse calendário. Quando você começa a acreditar esse calendário,
neste calendário, a sua vida começa a se desorganizar, porque você se desconecta daquilo que é o ritmo da sua alma, daquilo que é o propósito da sua alma, tá certo? Quantas e quantas pessoas começaram um relacionamento maravilhoso, abençoado, com 50, com 60, entraram na faculdade com 60, começaram um negócio depois dos 40, 50, 60, 70. Quantas? Muitas pessoas. Então, se conecte com essas pessoas, comece, né, a seguir, a modelar, a ler sobre essas pessoas. Que essas pessoas possam ser a referência para você. Olha, essa pessoa começou a fazer musculação com 65, olha como ela está com 80. É isso que você precisa fazer e não ficar pensando que você deveria ter começado a fazer musculação com 20. Você não deveria, sabe por quê? Porque com 20 o seu ponto de atenção estava em outro lugar, talvez. É muito cruel você falar assim. Se eu falar para mim, poxa, eu poderia ter começado a guardar. Olha, meus irmãos, eles guardam dinheiro, falando da minha vida pessoal, meus irmãos guardam dinheiro, investem dinheiro desde que eles estão na 5ª série. Eu nunca fiz isso, né? Eu não fiz isso, eu não tive essa sabedoria financeira, ou esse nível de consciência, ou não li o livro tal, eu não fiz isso. Não só eu não fiz isso, como quando eu comecei a empreender, que eu estou completando quase 20 anos de CNPJ, eu quebrei 4 vezes. E está tudo bem. E quem vai falar para mim, você não pode começar a investir com 40, com 50, você tinha que ter começado com 15, com 20, mas por quê? Eu nem tinha esse nível de consciência na época, ou eu nem queria fazer isso. Quando você fala assim, eu deveria, eu gostaria que você trocasse eu deveria pela seguinte frase: se eu realmente quisesse, eu poderia. Se eu realmente quisesse, eu poderia. Lá na época, não, se eu realmente quisesse muito ter investido dinheiro com 15 anos de idade, com 20 anos, eu poderia. Mas na época, esse não era o foco da minha vida. E tá tudo certo. Então eu acolho as minhas escolhas, eu acolho a minha história, tá? Você que tá aqui como convidada, digita eu pra mim, você que não é minha aluna ainda, você que não tá no método. A Maitê Chaves, entrei pro método. Maitê, que linda! Seja muito bem-vinda, querida. Você entrou no Ion Você ou você, empreendedora, entrou no Ion Negócios? Você entrou no Ion Você, né? Organizar sua vida pessoal. Seja muito bem-vinda, tá, querida? Quem mais não é aluna? Digita eu aqui pra mim. Quero conhecer você que não é aluna. Quem estava se sentindo atrasada em relação a esse cronograma, em relação à sua própria vida, digita eu aqui para mim também. Quem gostou do tema de hoje, vai digitando eu. Claise, seja muito bem-vinda. Michele Souza, Maiara Souza, personal, a Rose, a Elis Modas, sejam muito bem-vindas, querida. Neuzi Moreira, Samela, Ariana, Raquel. Olha, a Cleise colocou, não vejo a hora de ser sua aluna. Vem agora, meu amor, a gente está na promoção de aniversário com a Semijoia, com um super desconto. Vem agora, chame lá no direct, tá? No direct, que a gente sempre tem ações maravilhosas no direct. Olha, vocês são muito bem-vindas aqui. Saúde, Leonilde. Então, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, eu espero vocês aqui. E uma coisa importante, um beijo, Maitê, bem-vinda. Uma coisa importante, envie sugestões do nosso Pílula da Organização pelo direct do meu Instagram, tá? E pode enviar sugestões. Se você tá no YouTube, você pode clicar no link de WhatsApp, pode me contar tudo o que você quiser sobre a tua vida e pode enviar sugestão também para eu trazer aqui para o Pílula da Organização. Esse tema sobre estar atrasada foi uma sugestão que chegou ontem pra gente, tá? A gente tem um grupo nosso interno do nosso time, onde a gente posta, todo mundo do meu time que pega a sugestão de vocês, eu leio todas aqui no meu Instagram, o direct, o WhatsApp, tudo. A gente tem um grupo só para colocar sugestões de vocês e a gente vai trazendo essas sugestões aqui ao longo da semana no Pílula da Organização, viu? Um beijo grande e até já já!